Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de atualização de língua portuguesa. Na última unidade, a gente conversou sobre aspectos importantíssimos, né? A gente conversou muito sobre objetividade, sobre aspectos importantes na construção do texto. A gente está caminhando agora para a unidade 4. Na unidade 4, a gente vai conversar, então, sobre estratégias persuasivas. Eu quero falar para você sobre algumas estratégias que a gente pode adotar no texto jurídico, nesse texto jurídico mais contemporâneo. E também vou falar sobre algumas estratégias argumentativas, né? Então, para quem já estudou estratégias argumentativas, vai relembrar alguns aspectos aqui importantes para a construção do texto. E a gente, ainda nessa unidade 4, a gente vai conversar sobre clareza, sobre alguns aspectos importantes de obtenção de clareza, né? E claro que isso também envolve uma preocupação com o leitor e, consequentemente, uma melhor possibilidade de adesão à à tese que é defendida, não é? Então, vamos lá. Eu selecionei aqui 9 estratégias persuasivas, estratégias argumentativas. A primeira estratégia é a ordem dos argumentos e a relação com os fatos. Por que isso daqui eu trago como uma estratégia persuasiva? Se você já estudou sobre argumentação, você deve saber sobre um teórico chamado Chaim Perelman. O Perelman, ele é o maior teórico de argumentação no Brasil, no mundo, ele não é brasileiro, e ele fala sobre vários aspectos relacionados à argumentação. E eu adoro o assunto de argumentação, porque o meu mestrado foi em estratégias argumentativas no Tribunal do Júri. E aí, quando a gente pensa, então, em ordem de argumentos, o Perelman fala que há, sim, uma diferença de como a gente vai apresentar essas informações ao leitor, né? Um desses quesitos, né, desses aspectos aqui relacionados à ordem dos argumentos, de acordo com Perelman, é que o argumento mais forte, normalmente, se for apresentado em primeiro lugar, ele gera uma possibilidade de que o leitor adira aos outros argumentos, mesmo que não sejam tão fortes como o primeiro. É como se o primeiro argumento ali, que fosse o mais forte, gerasse um vínculo com esse leitor, a tal ponto que fizesse com que ele estivesse mais aberto, mais hábil para conseguir compreender ou aceitar as ideias que vão ser apresentadas depois. Então, o Perelman fala que a ordem dos fatores altera, sim, o produto. De acordo com o Perelman, é preferível que você apresente primeiro o argumento mais forte. Agora, é claro que isso não é uma regra acabada, né? A gente nunca pode colocar como sendo uma regra acabada, e também não pode pensar... assim, a gente não pode esquecer que a gente só vai conseguir atingir essa estratégia aqui de estabelecer a ordem se a gente tiver feito antes um planejamento. Então, eu repito o que eu falei nas aulas anteriores, a importância de a gente fazer planejamento, de a gente saber fazer um esquema do texto para conseguir construir um texto coerente e um texto estratégico, né? Um texto aqui realmente persuasivo. Então, atenção aqui com a ordem dos argumentos e essa relação com os fatos, né? Por que é a relação com os fatos aqui que eu trago também como a primeira estratégia? É que, lembra que eu comentei nos vídeos anteriores sobre a questão dos fatos, sobre a importância de a gente apresentar um parágrafo narrativo coerente, um parágrafo argumentativo lógico, né, estratégico? Eu falei para você assim, olha, se preocupe muito com os fatos, porque o direito, o juiz já sabe. Então, quando a gente for apresentar o direito, é interessante que a gente não queira ali doutrinar o magistrado, fazer com que o magistrado, que a gente esteja mostrando para ele
querendo colocar ideias super novas ali. Ou até podemos colocar ideias super novas, né? Mas que a gente consiga mostrar que nesse direito há uma relação com os fatos. Então, quando a gente mostra o direito relacionado aos fatos, ou seja, mostra de fato a subsunção e não subsunção, em nome de Jesus, e não subsídio, e não subsistência, tudo é com som de S, né? Subsolo, subsistência, subsídio, subsunção. Então, quando a gente faz essa subsunção bem feita, a gente consegue claramente mostrar para o leitor que o fato se adequa muito bem a esse direito que você está evidenciando. Então, a parte do direito, ela tem de ser apresentada, é claro, mas eu vejo hoje em dia que muitas vezes as pessoas estão querendo fazer teses de doutorado, dissertações de mestrado, ali na parte do direito. E não é esse o objetivo. Né? O objetivo, de fato, não é ali que você vai mostrar a erudição. Você vai mostrar a erudição quando você consegue construir uma peça concatenada, uma peça bem clara, uma peça simples, porém completa. Isso é evidência de erudição. Né? É não separação de sujeito de verbo com vírgula. Então, tudo isso favorece esse jogo, né? Esse diálogo que é construído, essa imagem que é negociada, essa negociação, era essa palavra que eu queria lembrar, essa negociação que está acontecendo ali, você no texto e com o seu leitor, né? Então, busque sempre mostrar a subsunção, né? Busque sempre mostrar que o direito se adequa ao fato, que determinado direito não está sendo apresentado como motivo de só se mostrar, só de evidenciar a erudição, né? É realmente para você encaixar ali ao fato. Um outro aspecto interessante que eu quero, a segunda estratégia, portanto, né? A segunda estratégia aqui, persuasiva, é a elaboração de ementas. A ementa, para quem, né, não pegou aqui, ementa, em regra, né, pelo conceito, é um resumo que se faz sobre algo, né? É uma sinopse que se faz sobre algo. É muito comum ementas, né, considerando o contexto jurídico, é muito comum ementas, né, em acórdãos. E muito comum e muito necessário, né? Há toda uma necessidade de se adequar, de se perceber a importância de ementas, né? Poucas pessoas sabem elaborar ementas, infelizmente, e isso gera um problema de pesquisa jurisprudencial grave, né? Porque as pessoas têm dificuldade de achar determinados julgados, determinados entendimentos, porque não foi feita uma ementa boa. Mas, enfim, então, normalmente, a ementa acontece em julgados, né, em acórdãos, mas, cada vez mais, as pessoas estão adotando ementas em petições. Cada vez mais, as ementas estão presentes em petições. Com qual objetivo? Sintetizar as informações que serão apresentadas e, claro, são mais dois objetivos, né? Então, sintetizar, claramente, mas tem outro objetivo, que é você mostrar para o leitor já o que vai acontecer ao longo daquele texto, né? Ou seja, quando o leitor lê a sua ementa e depois vai para o seu texto, ele consegue, as informações são ativadas de maneira mais fácil no seu leitor, né? Então, veja, a gente constrói a ementa, o leitor já sabe do que vai tratar aquele texto. Quando a gente vai construir o parágrafo facilita também, porque a gente vai construir com tópico frasal. Então, eu construí ementa, construí o tópico frasal, tudo isso com a estratégia de quê? De facilitar o entendimento pelo leitor. Então, a construção de ementas é muito boa, né? Pensando nisso. E o terceiro aspecto é o intuito de você direcionar a leitura do seu interlocutor, né? Ou seja, o seu leitor, ele
vai fazer essa leitura direcionada. Ele já sabe como é que começa o texto e como é que esse texto vai terminar, porque tem a ementa. Então, a ementa realmente é muito interessante, cada vez mais está frequente nos julgados, e ela normalmente acontece entre a qualificação e o endereçamento, né? Entre o endereçamento e a qualificação. Normalmente acontece ali, mas também pode acontecer depois da qualificação. A questão é só a melhor visualização do que vai ser tratado naquele texto. É claro também que essa ementa tem que ser de fácil visualização. Então, normalmente a gente não vai usar verbos, normalmente a gente não vai colocar orações extensas, porque a ideia eu vou colocar palavras-chave, estruturas-chave que façam com que o leitor olhe, compreenda toda aquela informação. Tudo bem? Outro quesito importante é a gente conseguir colocar de maneira rápida o fato, o direito e, se possível, um aspecto emocional que esteja relacionado a esse fato, né? Ou seja, o que esse fato, o que a não consideração desse fato pode gerar para aquela pessoa? Porque há vários estudos que mostram que o que conecta pessoas em um texto é o aspecto emocional. Na verdade, não só conecta pessoas em um texto, conecta pessoas como um todo, né? E aí, colocar isso em um texto faz com que o leitor também se conecte. Então, agora, esse aspecto emocional não pode ser um aspecto completamente passional. Aquela coisa emotiva e uma coisa que penda para uma emoção vazia. Porque aí isso não convence, né? O que convence realmente é haver um fato bem estruturado e a evidência de que há uma pessoa do outro lado, há uma sociedade, há alguém que está ali do outro lado que precisa de uma resposta, né? Então aqui eu coloquei um exemplo: incêndio em condomínio, negligência da ré, risco à vida das pessoas, forte prejuízo na venda dos condôminos, indenização por danos morais. Então, eu construí isso daqui para mostrar o que aconteceu, mostra um aspecto ali também do direito, né, negligência, indenização, e tem um aspecto emocional, né, forte prejuízo na venda dos condôminos, né, que isso é, de fato, uma consequência grave. Um aspecto aqui importante que eu quero que vocês percebam já a terceira estratégia que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu disse que eram 9, mas na verdade são 10, porque aqui eu quero trazer 2 estratégias para vocês, que é o uso de fotos. O uso de fotos é bem legal para que a gente perceba efetivamente aquilo que é tratado. Eu não recomendo a foto na ementa, mas eu recomendo que a gente busque utilizar provas no próprio corpo do texto. Por quê? Porque isso facilita o entendimento. Então, em vez de colocar na página tal, talvez recorte o trecho que é claro ali, que deixa claro para o leitor que aconteceu determinada violação, ou em vez de só descrever o incêndio, coloca a foto daquele incêndio. Isso impacta muito mais. Provavelmente, quando eu estava falando aqui sobre a ementa, vocês focaram primeiro na foto. A imagem convence mais, não é, do que só a redação do texto. Então, usar as provas de que você dispõe no corpo do texto facilita muito mais. E é muito melhor que você utilize no próprio corpo e não como nota de rodapé. Nota de rodapé, normalmente, as pessoas fazem o quê? Não leem, né? Então, você usar no próprio corpo do texto, isso vai facilitar muito o convencimento. E agora, é claro, né, não dá para colocar lá um contrato de 10 páginas. Não vai dar. Se você colocar um contrato de 10 páginas, o leitor vai passar por aquilo dali
e vai falar, meu Deus, que loucura, não estou entendendo de onde surgiu esse contrato aqui. Então não vai ser efetivo. O nosso foco aqui é trazer efetividade para o que você faz, não é? Aí, quarta estratégia, então, é a organização de jurisprudência. O que eu quero dizer aqui para você sobre essa organização de jurisprudência? É o seguinte, quando a gente vai apresentar uma informação lá de uma ementa, né? Quando a gente vai trazer uma ementa, eu quero que vocês tenham alguns critérios. Eu vejo que ainda há uma seleção de tudo pode, né? E o que eu quero que vocês tenham em mente? Vamos estabelecer alguns critérios para essas emendas. Então, por exemplo, já existe um recurso repetitivo? Então, eu coloco só a emenda do repetitivo. Não preciso colocar o repetitivo, a emenda do repetitivo, e os vários julgados que estão coerentes ao repetitivo. Desnecessário. Tem um recurso que seja de repercussão geral? Coloco só esse recurso de repercussão geral. Não preciso colocar todos os julgados que que aplicaram esse entendimento, né? Ou é uma súmula, só a súmula. Então, o que eu quero que vocês pensem é sobre a necessidade de diversas emendas, de emendas que sejam extensas, não é? Então, o primeiro aspecto vamos estabelecer um critério. Nesse critério, ainda, o que eu quero que vocês pensem vamos estabelecer um critério do próprio órgão julgador. Então, se vai falar de uma ementa lá do STJ, de um entendimento do STJ, será que já não existe um entendimento da Corte Especial? E se há um entendimento da Corte Especial, será que a gente precisa colocar o da sessão e da turma? Só desnecessário, normalmente, né? Então, a Corte Especial decidiu, já é um entendimento muito mais solidificado do que colocar ali da sessão e da turma. Então, vamos estabelecer esse critério ali. E o outro critério, eu vou lembrando aqui, e o outro critério que eu quero que você estabeleça aí da jurisprudência, né, pensando em organização de ementa, é o critério cronológico. Então, normalmente, os entendimentos mais recentes tendem a dizer mais sobre aquele posicionamento do órgão naquele momento. A gente sabe que diversos posicionamentos de um mesmo órgão mudam, né? Vamos pensar em prisão em segunda instância aí, e a gente sabe que já foi um IVA, voltou. Então, um entendimento mais recente, normalmente, ele tende a mostrar de maneira mais clara o que um órgão pensa. Então, talvez, pensando ali, não é um entendimento de repercussão geral, não é um entendimento de repetitivo, então eu vou colocar 3 julgados ali, 3 emendas. Então vamos colocar 3 emendas, mas vamos colocar da mais nova para mais antiga, tudo bem? Outro quesito aí para a gente pensar na jurisprudência vamos pensar em não simplesmente jogar a ementa no texto, mas vamos fazer com que o leitor leia de fato essa ementa, não é? Ele veja aquela ementa. Então, vamos colocar o cabeçalho da ementa, mas para que colocar talvez os 10 itens que compõem essa ementa? Por que a gente não coloca só o item 3, que é o que fala talvez lá no nosso caso, né, a relação, e nesse item 3, só nesse item 3, a gente negrita alguns trechos relevantes. Então veja, minha gente, tá tudo vindo sem negrito, sem negrito, sem negrito, sem negrito. E você citou algo, só tem o item 3, e só nesse item 3 tem um negrito ali, o leitor com certeza vai visualizar aquilo. Porque o que mais eu percebo hoje em dia é que os assessores vão pulando citações de ementa. Por quê? Porque se acostumaram aliás, as pessoas acostumaram a não colocar efetivamente algo relevante ali naquela ementa, né? Então as pessoas pulam. E aí, então vamos pensar nessas estratégias para a gente ter efetivamente aquele texto lido. E mais, se, digamos, você selecionou algo em uma ementa que é um julgado muito semelhante ao que você defende,
você acredita? E o magistrado, né, ou o acórdão, no texto, né, lá no acórdão mesmo, esse acórdão, é claro, né, ele traz trechos relevantes que são coerentes a essa ementa, coerentes ao que você pensa. Por que não citar o acórdão? Quando a gente cita o próprio trechos do acórdão, a gente só reforça que a gente não está fazendo malabarismo argumentativo para que haja entendimento nesse sentido, sabe? A gente está, de fato, construindo uma ideia e mostrando que aquele tribunal se posiciona de determinada maneira. Tudo bem? Então, assim, a gente tem uma estratégia para apresentar a jurisprudência, certo? Outra questão é, na hora de apresentar a jurisprudência, vamos colocar em recuo em uma fonte menor que a do texto, tudo bem? Evitem itálico, evitem aspas, porque esses itens, pensando na ABNT, são itens desnecessários. A ABNT, ela recomenda sem itálico e sem aspas, né? É claro que a gente não precisa ficar refém da ABNT, mas pensando em visualização, pensando em poluição de texto, né? Um texto fica muito mais poluído com mais itálico, com mais aspas. Então, pensando em deixar melhor para a leitura, prefira sem aspas, prefira sem itálico. Tudo bem? Vamos para a próxima estratégia. A próxima estratégia é o argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Argumento de autoridade é quando eu uso um autor, ou quando eu uso uma obra, ou quando eu uso uma lei, né, que fundamenta aquilo que eu estou dizendo, que mostra que o que eu estou falando é verdade, né, é coerente. Já falei para você. E aí, dentro dessa ideia sobre o argumento de autoridade, eu quero falar aqui para vocês, antes até de falar sobre grafia de legislação, pensei aqui no detalhe importante, que é o uso da citação, né? Porque quando a gente vai citar, eu falei já para vocês na aula passada sobre o discurso direto, o discurso indireto, mas quando a gente vai fazer uma citação, a gente pode fazer uma citação direta e uma citação indireta. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, basta pesquisar as normas da ABNT 6.023 e as normas da ABNT 10.520, tá? Quando eu faço uma citação direta, significa que eu estou colocando as próprias palavras do autor. Então, eu estou colocando o texto entre aspas, ok? Então, eu coloco o texto entre aspas. Esse texto vai ficar entre aspas se estiver dentro de um parágrafo. Se eu quiser fazer, se for um parágrafo com mais de 3 linhas, perdão, se for um parágrafo não, se for uma citação com mais de 3 linhas, aí eu vou fazer o recuo de 4 centímetros, recuo de 4 centímetros e coloco a citação, tudo bem? A citação direta com mais de 3 linhas, ou seja, citações, não precisa se preocupar, deu 3 linhas e meia, 4 linhas, tudo bem. A questão é, quanto maior for a citação, mais recomendável se torna o recuo, tudo bem? E esse recuo, então, que também é citação direta, vai aparecer com com recuo, com a fonte menor que a do texto e sem aspas em regra, ok? E sem itálico também. As aspas só dentro do texto. Eu sei que muitas vezes você usa dentro do texto, dentro do parágrafo, aspas e itálico. Não é o que a BNT diz, né? Mas eu também não considero o maior erro da vida. Eu só recomendo que haja uma padronização. Ou seja, principalmente se você e mais 3 colegas estão assistindo a esse curso, e são da mesma unidade, da mesma vara não, da mesma promotoria, da mesma, enfim, do mesmo gabinete de promotor, enfim. Vamos pensar em padronizar os nossos textos, não é? Aqui é um elemento importante de padronização, porque o que não pode, mais errado do que haver esse uso, né, na verdade, nem sei se o que é mais errado aqui, não. Mas, enfim, tão errado quanto haver essa grafia, né, de aspas, itálico, enfim, é haver o uso de formas
sem uniformidade, né? Um usa de um jeito, outro usa de outro. Tudo bem? Aí, então, já que a gente vai falar sobre grafia aqui, já que a gente vai falar sobre argumento de autoridade, né? Eu preparei aqui para falar para vocês sobre grafia de legislação, ou seja, como que a gente coloca artigo, parágrafo, a linha dentro do nosso texto. Tudo bem? Quem quiser se aprofundar aqui, ó, Lei Complementar 95, Decreto 9.191, Manual da Câmara, Manual do Senado. Quando a gente tem na ordem direta, não se usa vírgula para separar as partes do texto legal. A linha C do inciso 1º do artigo 105 da Constituição Federal, o artigo 76 do CPC. Então, veja, quando a gente tem aqui do menor para o maior, que isso é ordem direta, então, menor para maior. Então, quando a gente tem do menor para o maior, a gente não usa vírgula. Para separar as partes do texto legal. Então, a gente vai dizer a linha C do inciso 1º do artigo 105 da Constituição, o artigo 76 do CPC. Não usa vírgulas, hein? Eu vejo muita gente usando vírgula, Agora, quando a gente vai fazer intercalações, a gente intercala termos entre o seu dispositivo e o seu código, por exemplo, a gente vai fazer intercalações de alíneas, incisos e parágrafos. Aí a gente faz essas intercalações, aí agora a gente separa com vírgulas. Então, artigos 34, inciso 11 e 39 da resolução, artigo 33, parágrafo 2º, A da lei 11.000. E uma intercalação é como? Com o início de uma vírgula e o final. Veja, eu quero retirar essa intercalação, ó, eu vou retirar tudo. Artigo 33 da lei. Então, eu tiro tudo. Ó, tiro tudo. Então, aqui, ó, tirei tudo. Aí eu tiro as duas vírgulas. Agora, não, eu quero colocar essa intercalação, então eu vou colocar uma vírgula e fecho. Tudo bem, jovens? Ok? Ó, fechei. Iniciei e fechei. Aí eu faço a separação com vírgula, certo? Quero ressaltar alguns aspectos aqui dessa redação. Primeiro aspecto. A palavra artigo, minha gente, sempre vai ficar abreviada, de acordo com aquelas leis, de acordo com os manuais. A palavra artigo sempre fica abreviada quando está acompanhada de algarismo. Então, artigos 34 e 39, artigo 33, artigo 5º. Então, se está acompanhada de algarismo, vou usar a palavra abreviada. Não, eu estou utilizando a palavra sem o algarismo. Os artigos da Constituição devem ser respeitados. Agora eu vou utilizar a palavra com extenso. Artigos. Tudo bem? Ok? Primeira informação importante. Segunda informação importante. Quando a gente vai fazer a grafia de uma lei, a grafia de um ato normativo, né, resolução, portaria, enfim, a gente precisa colocar a abreviatura de número. A abreviatura de número, e isso serve para lei, para ato normativo, né, qualquer ato normativo. Isso serve para as ações, né, para as medidas judiciais, ou seja, agravo, recurso, enfim, para todos esses a gente vai utilizar sempre o número, né? Então, recurso especial, número, agravo do instrumento, número, ação ordinária, número. Então, sempre precisa ver a abreviatura de número, certo? Sempre a gente precisa utilizar a abreviatura de número. Essa abreviatura de número pode ser N ponto, N bolinha e N ponto bola. N ponto, N bola ou N ponto bola. Tudo bem? Então, são 3 possibilidades. As 3 corretas, as 3 possíveis de acontecer no texto oficial. Agora, essa daqui é mais contemporânea, essa daqui intermediária, essa aqui é mais antiga. Então, veja qual é que você vai utilizar aí no seu texto. Eu prefiro N ponto, acho mais fácil, né, na hora de digitar, enfim, mas
você pode utilizar qualquer uma das duas. Agora, quando for utilizar o plural, preste atenção, não existe N bola S. Não existe N bola S. Não, não existe. Então, se você for usar N bola ou N ponto bola, aliás, se você for utilizar N bola, se for utilizar N bola, aí você vai ter de repetir. Então, leis N bola, 1, 2, 3, 4 e N bola 3, 4, 5, 6. Tudo bem? O N ponto não. O N ponto, ele já indica número e números. Então, eu posso colocar leis, N ponto, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. Tudo bem? Outro aspecto aqui importante. Vejam que eu fiz a grafia com 4 dígitos. A Lei Complementar 95, o Decreto 9.191, eles não trazem aqui essa questão, mas por um princípio de clareza, é melhor que a gente adote 4 dígitos. Por quê? Porque desde o ano 2000, a gente teve a numeração zerada. Então, muitas vezes, a gente pode ficar na dúvida se aquela norma é de 1916, ou se é de 2016. Principalmente se o ato normativo zera ao final do ano. Então, é importante que a gente coloque por uma clareza 4 dígitos. O que mais que eu vou falar para vocês? Sempre que eu colocar um número desse ato normativo, ele fica com a inicial maiúscula. Sempre, tá? Coloquei a numeração, fica com a letra maiúscula. Outra questão aqui, tenho de utilizar ponto. 11.343. Qual é o nome da lei de licitações? 14.133. 14.133. Ok? Tudo bem, jovens? Deixa eu mostrar aqui outros slides. Na ordem direta, alíneas e incisos não podem ser abreviados. Por sua vez, na ordem direta, esses itens podem ser suprimidos. Então, olha aqui. A linha B do inciso 1º do artigo 93. Veja, eu não abreviei. Não abreviei. Agora, quando a gente tem na ordem indireta, eu posso suprimir. Tá vendo que eu suprimi inciso, suprimi a linha, a palavra, né? Tudo bem? Então, eu posso fazer isso. Ao citar parágrafo, eu vou usar o símbolo, seguido de numeral ordinal até o 9. Então, parágrafo 1º, parágrafo 5º. Veja que eu estou utilizando o símbolo, o algarismo, até o 9, em numeração ordinal. Então, eu vou dizer parágrafo 5º, parágrafo 9, parágrafo 10. Parágrafo 11, não 11º, tudo bem? Outra coisa, eu uso símbolo, espaço e algarismo. Há um espaço entre eles. Outra questão importante essa mesma lógica de numeração ordinal, eu também uso para os artigos. Então, artigo 1º, artigo 9º, artigo 10. A partir do 10, eu vou usar o símbolo arábico correspondente, parágrafo 10, parágrafo 12, artigo 12, artigo 15, artigo 1084. Apenas o parágrafo único é escrito por extenso. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou dizer par uni. Eu não vou colocar parágrafo único. Eu não vou escrever parágrafo segundo. Não, parágrafo segundo. E eu vou escrever parágrafo único, tudo por extenso. Certo, minha gente? Tudo bem? Aí, olha aqui. Opa, peraí. Aqui. Quando se faz referência a mais de um parágrafo, eu vou duplicar o símbolo. Então, aqui, ó, parágrafos, 3º e 4º, parágrafos 3º e 4º. E aqui, a linha ela deve ser disposta com letra minúscula, sem aspas e com itálico. Então, a linha A do inciso 3º do artigo 105, a linha A do inciso 3º do artigo 105 da Constituição Federal. Então, veja, eu coloquei aqui em itálico. Anderson, eu posso colocar entre aspas? Poder pode, mas é preferível o itálico. Por quê? Porque polui muito o texto. As aspas poluem muito o texto. E aí, por fim, a palavra caput, por ser latina, deve ser grafada em itálico. A palavra caput, por ser latina, deve ser grafada em itálico.
Certo, minha gente? Tudo bem? Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo, porque ele já está muito extenso, e aí a gente vai continuar no próximo vídeo, ainda sobre as estratégias argumentativas, tá? A gente está na quinta estratégia, a gente vai para a quinta estratégia, que é argumentativa, tá? No próximo vídeo, eu retorno ainda com essas estratégias. Até já!